Boa tarde, bem-vindo à nossa cozinha do atual. Hoje nós vamos fazer um prato assim um tanto quanto gourmet, mas é muito fácil de fazer, viu? Ingredientes à nossa mesa, nós vamos fazer assim um filé mignon de uma forma um pouquinho diferente e usando ingredientes que não são difíceis de encontrar no dia a dia. Nós vamos fazer um rocambole de filé mignon com o recheio de espinafre. Olha como as folhas estão bonitas. Divina já lavou tudinho. Vamos colocar também maçã, que pode ser maçã vermelha, retire a casca, ou pode ser a maçã verde, aquela mais ácida. Somente isso. Uma peça de filé mignon, essa aqui tem aproximadamente 600 gramas, é o ideal para a gente poder fazer assim e levar ao forno no tempo que eu vou fazer aqui com vocês em casa. Nós vamos dar uma breve refogada no espinafre, em um pouquinho de azeite, sal e um toquezinho de pimenta do reino. E eu vou reservar a nossa frigideira para dar uma selada depois no filé mignon. Então, um pouquinho aqui, deixa eu botar primeiro as folhas de espinafre, elas vão murchar, né? Aí umazinha aqui, elas vão murchar um pouquinho. Nós vamos deixá-las al dente, colocando um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Moída na hora, se você tiver ela em pó, também não tem problema. É opcional também, né? O tempero fica muito de acordo com o que a família gosta, o que a gente gosta. Aqui nós vamos dar apenas uma abafada nesse espinafre, vamos deixar ele murchar para depois usar no recheio do filé mignon. Até baixar o fogo um pouquinho. A maçã, eu vou incrementá-la com um pouquinho de curry. O curry é um tempero indiano que tem várias especiarias. A cúrcuma, por exemplo, é uma delas, ou a curcuma, né? Alguns chamam dessa forma, que é um tempero bem típico brasileiro. E aqui tem várias coisas, tem um toque de pimenta, tem até cravo da Índia, e ele dá, assim, na totalidade, um sabor bem exótico e bem interessante. E ele tem essa cor amarela dessa forma, que até modifica a coloração do que você vai mexer. Aqui no caso, a nossa maçã vai ficar bem amarelinha. Olha só como fica até a vasilha, tá vendo? Então nós vamos dar uma mexida aqui na maçã e já vamos começar o tempero, né, o recheio do nosso filé mignon. Aqui eu temperei o filé mignon com um pouquinho de sal, pimenta do reino. É interessante você poder fazer esse tempero, deixar um pouquinho marinando para que ele fique bem saboroso. Então, a gente mistura aqui a maçã com o curry. Vamos dar assim, uma mexida nela, para que ela fique bem. E aqui vai ficar realmente um sabor bem exótico. E vamos pedir um passe de mágica para esperar o espinafre dar aquela murchada que a gente precisa. A maçã já está aqui no filé mignon e o espinafre também como recheio. Eu vou acrescentar um pouquinho de ervas finas por dentro, porque depois elas vão por fora também. O recheio pode ser do jeito que você gosta mais, usando até ingredientes que a família, né, goste mais. Vamos enrolar essa carne com um cuidadinho especial. A panela já está no fogo para ficar bem quente e eu vou passar aqui o barbante para que a gente possa selar a nossa carne. Então, aqui a primeira passada de barbante você dá, né, aquele nozinho para que depois você amarre. Aperte bastante, porque depois na hora de você tirar, ela vai ficar bem bonita. Depois com a ajuda de uma tesourinha a gente faz isso. E vamos enrolar, toda a carne para que ela fique toda certinha. Mais um passe de mágica, só para ganharmos tempo. A frigideira já está tinindo e nós vamos azeitar o filé mignon. Ao invés de você colocar o azeite ali
você dá uma pincelada, pode colocar com a mão, assim fica mais fácil, né? Você dá uma azeitada em todo o filé. Ele tá bem amarradinho, bem certinho, para que não fique, ó. Se escapulir um pedacinho ou outro também não tem problema nenhum, não. Então você vai passar o azeite em todo o filé. E aí, já com a frigideira tinindo, vai, ó, esse barulho que tem que fazer. Aliás, quando você faz carne, a primeira coisa que você tem que pensar é em temperaturas altas. Por isso que às vezes você fala assim, ah, eu faço bife e meu bife não dá certo. Porque às vezes coloca um monte, né, de bife junto com a frigideira muito fria. Então nós vamos apenas enrolar, ó, ir enrolando assim, ó, rolando, aliás, sem mexer muito, até que ele fique com uma casquinha crocante. Passe de mágica só para a gente ganhar tempo e você ver o resultado. Pronto, vou desligar o fogo e olha só como a nossa carne está bem selada por fora. Você vê que na frigideira não tem nenhum caldinho, porque nós queremos apenas que ela fique selada. Por isso que não pode amassar, nem enfiar o garfo, nada disso. Depois, com calma, nós vamos transferir para uma assadeira e essa assadeira nós vamos levar para o forno por aproximadamente uns 15 minutos, no máximo. Para quem gosta dela mais ao ponto, pode deixar esses 15 minutos. Para quem gosta mais mal passada, 10 minutinhos. Para quem gosta de bem passada, você pode deixar até uns 20. Eu acho muito. Então o que nós vamos fazer? Forno e daqui a pouquinho nós voltamos mostrando o resultado final. Não saia daí porque o atual volta já já. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falarmos sobre o trabalhador. Ou a gente fala, né, sobre o Código de Defesa do Consumidor ou fala dos direitos trabalhistas com o Dr. Alexandre Valença. Que bom tê-lo aqui novamente para trazer informações aos nossos telespectadores. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Hoje nós vamos falar de jornada de trabalho. Isso chega a ser um problema? Muitas vezes. Por né? quê, Embora seja uma informação que a maioria dos trabalhadores já conhece, sabe os limites de trabalho, mas existem algumas particularidades, alguns detalhes que não são observados durante as rotinas de trabalho, durante as relações de trabalho e geram consequências prejudiciais, não só do ponto de vista financeiro do trabalhador, mas também de saúde, porque as regras existem para estabelecer um limite, né, entre essa condição entre o trabalho e a sua condição de descanso, de repouso para voltar a trabalhar. Então, são esses critérios que a lei se preocupa. Porque sempre se fala assim de hora extra e tudo mais, né, que se paga também a mais, isso o trabalhador tem direito, mas a questão que você está falando é a disponibilidade que ele tem e até a saúde para aguentar essas várias horas extras, que muitas vezes não pode ser permitido. É muito comum assim, o empregador reclamar, né? E essa é prática. Eu que sou autônomo também trabalho mais do que 8 horas por dia. Sim. É comum isso, né? Mas a gente tem que estar atento que a lei ela surgiu nos anos 40. Sim. Era uma realidade absolutamente diversa do que a gente vive hoje, né? A lei surgiu para criar limites, porque existia uma tendência muito grande do capital de sobrepujar todos os direitos e as condições do trabalhador e exigir o extremo de um trabalhador, trabalhar 16 horas por dia, o que não é humanamente aceito. Então a lei vem para isso, para criar critérios e rotinas que permitam ao trabalhador ter um período de trabalho e um período de repouso. Né? Então ela cria o quê? Os limites de 8 horas por dia, 40 horas semanais, 44 horas semanais, 220 horas por mês. Então são os critérios que a lei traz, uma série de detalhes que não tem como a gente tratar de cada um, que seria um tempo maior que a gente necessitaria, mas que o trabalhador e o empregador também tem que estar ciente de que as limitações de jornada de trabalho não tem só um aspecto
financeiro e material, mas tem um aspecto de saúde do trabalhador. É interessante até para o empregador ter um trabalhador rendendo, porque muitas vezes as questões de acidente do trabalho, de limitações do trabalhador, de queda de produção, estão ligadas à não observância dos períodos de descanso, de repouso. Tá tão cansado que às vezes não consegue produzir, né? Naquele intuito de produzir mais, acaba por produzir menos e às vezes de pior qualidade. Às vezes o trabalhador até se envolve mais com trabalhar, não, eu vou fazer mais horas extras porque eu vou acabar ganhando mais um pouquinho, ele vai ficando, né? E aí ele não percebe que ele também está se prejudicando. Isso acontece também? Muito, acontece constantemente. Parte não só do empregador, a medicina do trabalho, através do Ministério do Trabalho, eles têm as normas reguladoras, né, de cada atividade, né, específica. Tem atividades que requerem mais atenção com relação a isso, que são atividades mais extenuantes, atividades que exigem mais do trabalhador, atividades que são insalubres, que são perigosas. Então tem uma série de regras específicas de equipamentos de proteção, de intervalos, de atenção para a saúde do trabalhador. Quais são as funções assim que trazem mais problemas nessas questões? São aquelas funções que exigem um esforço repetitivo, né? E no caso, nas indústrias. Ou até mesmo não nas indústrias, mas atividade, por exemplo, atendente de telemarketing, que é um serviço ali repetitivo, extenuante, que ele fica ali ouvindo, né, aquelas pessoas reclamando, aquela situação ali. Então, existe uma regras específicas de jornada reduzida, telefonista tem jornada reduzida. Até fazer uma ressalva aqui, né? A gente às vezes reclama do operador de telemarketing e reclama com ele. Você imagina a quantidade de coisas que essa pessoa escuta o dia inteiro. Chega no final do dia, você imagina o estresse, né, dessa pessoa indo para casa também. Exatamente. Então, por isso que a lei ela criou uma série de princípios que devem ser observados pelo empregador e pelo empregado também, né? Então, a lei, por exemplo, você pode fazer horas extras, mas a lei estabelece um limite máximo de 2 horas por dia, né? Entre uma jornada e outra tem que ter um intervalo de 11 horas para que o seu corpo possa se restabelecer e voltar a trabalhar no outro dia. Agora, a hora extra não pode estar incorporada todos os dias fazendo 2 horas. Ou pode? Depende. A hora extra, primeiro, ela depende de um acordo entre o empregado ou entre sindicatos. E no máximo de 2 horas. Não é aconselhável por questões de saúde, como eu falei, né? Todos os dias. A origem da regra de estabelecer um limite máximo de trabalho está ligado à condição do trabalhador. Então, se você exige um trabalho de forma acentuada durante um longo tempo, a sua produção vai cair ou então a sua qualidade vai cair. Bom, doutor Alexandre, a gente fala sobre isso no próximo bloco. O Atual vai para um breve intervalo comercial e volta já já. O Atual está de volta já com o resultado final da receita de hoje. Nosso filé mignon recheado com maçãs ao curry e ainda espinafre. Olha como ficou bonito, não é uma receita bem gourmet e muito fácil de fazer. E se você quiser dar uma diferenciada no recheio, pode, é claro, colocando aqueles ingredientes também que mais gosta. Só usar a criatividade. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br, lá você encontra tudo o que precisa para fazer uma receita igualzinha à nossa. E agora o Atual não para por aqui, tem mais para você. Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, voltamos a conversar com o Dr. Alexandre Valença sobre os direitos trabalhistas. Dr. Alexandre, e por exemplo as pessoas que trabalham por turnos, como profissionais da área de saúde, até quem trabalha à noite e só pode ir embora quando o próximo funcionário chegar para ser rendido. E às vezes o outro chega atrasado e acontece também algum problema até interno. Como é que funciona isso? Existem casos que a jornada de trabalho é diferenciada, não é aquela jornada de 8 da manhã às 5 da tarde, é a jornada de plantões, 10, você trabalha 10 por 24, 12 por 24, 12 por 48. Mas tem gente que emenda um plantão no outro. Isso não é saudável, como a gente falou, e a lei não permite isso. Então, o empregador e o empregado, eles têm que estar atentos para esses limites. Se um funcionário que chegou, como você perguntou,
o seu final de plantão não tem outro, o empregador tem que ter uma pessoa para substituir, para evitar plano B. Isso, para evitar que se prolongue mais do que o plantão. Principalmente quem trabalha em área de saúde, né, que precisa muita atenção. Você imagina, né, com sono, cansado, vai aplicar uma injeção e, né, acaba ficando com a mão mais pesada. É por causa do cansaço mesmo físico. Exatamente. É importante que a gente entenda, o trabalhador entenda, que é preciso trabalhar, né? O mercado exige da empresa, a empresa vai exigir do trabalhador. Isso é natural e isso é necessário. Mas não adianta a gente imaginar que a gente não tem limites. Nós somos humanos e temos limites. E quem é autônomo tem que entender que se você não tem um limite legal, você tem que criar uma rotina de limitação. Porque o seu corpo vai gerar, vai responder. Uma hora ele vai responder. Então o intuito da lei, isso é criar uns limites. Existe hoje uma tendência de flexibilizar isso. Porque nós não estamos mais nos anos 40, a mentalidade, as relações de trabalho estão modificadas. Mas a gente está caminhando, engatinhando ainda nessas relações, porque é algo novo, né? As relações de trabalho de hoje são diferentes do passado. Então você já tem que pensar, bom, a minha empresa paga muita hora extra, então recebe muito atestado médico, é porque tem algum problema acontecendo. Tem que ser observados, né? É importante a gente falar disso, Luciana, porque muitas vezes quando você fala de hora extra, você imagina só, não, hora extra é o adicional que o funcionário tem. Não é só isso, né? Vai muito além disso, a questão material. Claro que tem o trabalho tem reflexo, a hora extra tem reflexo na sua remuneração, que vai gerar reflexo no seu fundo de garantia. Se a hora extra é habitual, o funcionário, quando for rescindido o seu contrato, ele tem direito de receber a sua rescisão com base naquela média de hora extras que ele faz. Então tem toda uma relação material aí, financeira, com relação a isso, a jornada de trabalho, limitações, descanso. Agora, mais do que isso, o empregador e o empregado também tem que estar ciente que a lei existe não só para estabelecer esses critérios materiais, mas para permitir que o trabalhador trabalhe de forma saudável, né? O que mais vai parar na justiça que traz problemas em relação à questão de horários? Geralmente é a própria hora extra, né? É a exigência de trabalho além do limite e não remuneração. Ou muitas vezes remuneração à parte da folha de pagamento, que é o chamado por fora, né? Então isso que tem demandas que geram um maior número de demandas com relação a isso. O trabalhador durante sua jornada, seu período de trabalho, seu contrato, ele trabalhou tantas horas extras, ou não recebeu essas horas extras, ou se recebeu a parte da folha de pagamento. E com isso não foi efetuado depósito, fundo de garantia, ele não teve, o seguro-desemprego dele vai ser com valor menor, porque não teve a contribuição previdenciária. Então esses são os fatos que geram as ações trabalhistas com relação à jornada de trabalho. Agora, existe assim um pacto entre funcionários, às vezes a empresa, de que isso seja uma normalidade? Você diz na prática? Na prática. Muitas empresas fazem isso, né? Exigem, conversa com o funcionário, quando a gente trata de empresas menores, é possível isso. Mas é importante saber que ainda que haja, corre o risco ali corre na frente. O risco de uma autuação do Ministério do Trabalho, que é quem fiscaliza essas rotinas, ou um problema de saúde do funcionário, um problema de ordem contrária ao que a lei determina, né? Ok. Por exemplo, entrar de benefício, né? Um funcionário que fica durante muito tempo afastado, isso é normal? Aí está ligado a um outro critério, que é o critério da condição do trabalho. Se o funcionário ele não tem condições de trabalhar por um evento externo da sua vontade, questão de saúde, questão de limitação, ele vai ser beneficiado pelo seguro, que é o benefício de auxílio-doença. Isso a partir de quantos dias que tem que começar? Até 15 dias o próprio empregador. Agora, quando uma enfermidade específica exige do funcionário... Operou alguma coisa dessa forma... 60 dias fez uma cirurgia no joelho, precisa de 60 dias de repouso. Os primeiros 15 dias a empresa vai arcar e do 16º até o final daquele período de repouso, ele vai estar de benefício previdenciário, ele vai receber do INSS. Agora, isso só é possível se ele tiver carteira assinada, tiver todo regulamentado, porque senão não funciona. Não, ele tem que ser contribuinte. E para ser contribuinte, ele tem que ter o contrato de trabalho formalizado. Isso é muito importante. Às vezes você está sem a sua carteira, acontece algum problema, eu vou entrar de benefício. Como? Aí não
Aí dançou literalmente. E hoje em dia a orientação que a gente dá para os empregadores é evitar sempre a informalidade, porque as microempresas têm um tratamento diferenciado, a contribuição previdenciária é reduzida, justamente para evitar essa questão da informalização do trabalho, né? Buscar as informações necessárias para ficar tudo certinho, porque pode acontecer um imprevisto desse, aí... E se o funcionário não tem o seu contrato formalizado, ele pode buscar judicialmente, e a empresa que vai ser obrigada a arcar com esse período que ele não conseguiu pela Previdência. Ok, bom, se você quiser fazer alguma pergunta específica para o Dr. Alexandre, ele deixa um telefone de contato, também um e-mail para que você possa fazer perguntas mais individuais. Qual é esse site? Qual é o telefone? Site não, o nosso e-mail. O e-mail é meudireito@bol.com.br, o telefone é prefixo 22-2527-1054. Então pode entrar em contato, o Dr. Alexandre com certeza está à disposição para tirar as dúvidas também, né? Cada um tem alguma coisa às vezes que acontece na sua empresa ou, né, como empregado, para entender como funciona. Exatamente. Informação, que é a principal preocupação do nosso quadro com o Dr. Alexandre, levar informações para que ninguém tenha problemas. Não é para ninguém entrar na justiça, é para que isso não aconteça. A lei existe justamente para isso, para evitar conflitos, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez, doutor Alexandre, e até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço. O Atual vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.